Tá aí nós falando de volta, deixa eu até perguntar para a mãe, a Josiane. Josiane, você fala assim, os cuidados são seus, mas o marido ajuda ou você... Ajuda, porque é um ele maridão. É coadjuvante, até a gente estava comentando sobre a questão do homem mesmo. Sim, né? sim. Na verdade, um pouco malandrinho, né? Mas geralmente é delegado mais a mãe, essa função. E tudo sai bem, assim, tudo dá certo? Sim, sim. Naturalmente eles já escovam os dentes, teus filhos já vão assim sozinhos, ou você tem que orientá-los, olha... Oriento melhor a Amanda por ter 6 anos, né? Certo. O Leonardo por 13. ter 13 e está com acompanhamento com a doutora, então... Com certeza ele tem todo um conhecimento maior e uma autonomia. Ensina, passa pra não, aí ele não ensina. E mesmo assim tem que às vezes puxar a orelha, Com né? certeza. Infelizmente, não, né? mas nessa fase, né? A gente mesmo às vezes tem que se policiar, né? De se cuidar. Agora vocês comentaram nessa questão de cuidados mesmo, a gengiva, o doutor Fábio comentou que é uma região muito... Pode até se machucar, né? Se tu escovar com muita força, Fábio, como é que funciona isso? Tem que ter aquela suavidade, seguir aqueles cursos, né? Tipo, de cima para baixo, sempre, mas se utilizar muito a força acaba criando algum tipo de trauma assim, ali? Conforme o instrumento que tu esteja usando, né, a escova dentária de forma inadequada, uma de cerdas dura, e você utilizar muita força durante a escovação com movimentos errados, né, você causa trauma, né? Não é um trauma que muitas vezes aparece num primeiro momento, mas ao longo do tempo, com essas repetições nas escovações, esse trauma vai aparecendo. Ele aparece mais, ele é visualizado mais com as retrações ou recessões gengivais, que é aquele momento que há uma ruptura das fibras gengivais na região entre a gengiva e o dente, no colo dental, e expõe raiz, dá sensibilidade dentária. Nos implantes podem ocorrer esses traumas também, até para manter aquela região limpinha? O implante, ele é uma reposição protética de um elemento perdido, mas ele também exige cuidado, né? Certo. Existe a doença periodontal que leva à perda do dente natural, e existe uma doença periodontal chamada periimplantar. Então, a gente não pode ter a ideia... Você vai me acomodar. Não se acomoda, porque o problema continua, tá? O que mais perde dente na espécie humana é a cárie dentária, depois é a doença periodontal. Se você teve a possibilidade de repor com implante, você também tem que cuidar, né? Porque existe a doença periimplantar. Pois é, mas a questão da cárie, ela é infecciosa mesmo, ela passa, uma pessoa... É considerada beijar, uma doença... passa a cárie. Considerada uma doença infecto-contagiosa, pois né? Bactéria dependente, né? Como a doutora também falou há pouco, ela, na verdade, a cárie, ela atua na intersecção do elemento dente com a bactéria específica, né? Geralmente o Streptococcus, e com a presença do carboidrato, que é o alimento que é a sacarose. E o teu corpo, né? A predisposição, os cuidados, a predisposição higiene. também. E a bactéria, assim, é uma doença transmissível, mas geralmente desde neném você já tem essa bactéria. Todos têm, porque até no simples ato da mãe assoprar a papinha ali já vai contamina, né? Então, se a mãe tem uma condição bucal adequada, controlada em bactéria, né? Na quantidade, na bactéria específica, bactéria todos nós temos, né? Ela transmite para os filhos, né? Aquele amor materno excessivo, né? Transmite para a criança, né? Isso. Não tem nada que se possa fazer para barrar essa bactéria? Não. Antes do nascimento tem aquela questão da gestante mesmo, tem como barrar um pouco a bactéria está na face da terra antes da gente, né? Gente, então ela habita todas as superfícies, habita a nossa pele, habita a mucosa, não só bactérias, são outros micro-organismos também, né? A gente não pode dar que esse conjunto bactéria, açúcar e dente, ele não dê tempo para que isso interaja, né? Então, se você comer um doce, eu não proíbo o uso do açúcar, né? Escove depois? Escova depois, não dá tempo para a bactéria digerir esse açúcar e produzir ácido, alterar o pH bucal. Ela tem um tempo de vida lá no nosso dente? A bactéria? Não, ela é residente da nossa boca. Nossa, ela é hospedeira. Ela é hospedeira. Não paga aluguel e fica lá. Só que o que se fala assim de orientação também para as novas mães é tentar retardar um pouquinho colocar o açúcar refinado na dieta do neném. No início dá mais o açúcar da fruta, que é um açúcar que não faz tanto mal, e deixar mais pra frente para começar a dar sorvete e bolacha. Porque nós já temos, né, assim. A sacarose, a frutose. Claro, são vários tipos de açúcares, né? E a pior é a sacarose. Que é uma molécula ela não é tão complexa quanto as outras, a bactéria consegue quebrar essa molécula com mais facilidade. Ela é muito inteligente. E eu estava falando até com ela sobre essa questão de açúcar. Imagina passando essa orientação Então eu vou proibir, né? Vou proibir o açúcar, daí você estava falando. Não é proibir. Exato.
Tem que dosar isso, Josiane? Ou ter a disciplina de pós o açúcar, né, o excesso, digamos assim, ter a disciplina da escovação mais... Mas esse escovar, eu pergunto, né, para até ortodontistas, o esmalte do dente, como é que fica? Não é muito abrasivo ficar escovando? Existem, no passado existia alguns cremes dentais com muita abrasividade, né? Mas isso, com a evolução tecnológica, isso veio reduzindo essa abrasividade, né? Então, realmente tem partículas abrasivas, mas são muito poucas. Né? Até o controle dos novos cremes dentais, né? Acho que foi com certeza estudado de uma forma que não vai causar um problema. Tá. Né? Então, escovar é difícil alguém ter problema porque escova demais. Antes da gente encerrar, vale até a Vanessa comentar que o Brasil, ele é um modelo em termos de odontologia. A odontologia do Brasil é considerada uma das melhores do mundo. A gente reclama de tanta coisa, né? Mas é considerado, e assim, tem grandes dentistas, grandes autores de livros e nós temos... Os nossos dentistas são muito bons. Você vai para fora, você vê a boca do pessoal. Fala aquele exemplo lá na Europa, né? Vocês na Europa é muito comum você ver aquele modelo, super bem vestidos, bonitos e os dentes? Super bonitos, de repente dão um sorriso, tudo torto, tudo cariado. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você olha, todo mundo quer usar um aparelho, todo mundo quer melhorar a estética, todo mundo quer fazer um clareamento. Então, e mais, junto com tudo isso, tem que pensar em cuidar da saúde bucal mesmo, porque ela interfere na saúde geral. Não, o que a gente falou aqui é desde a prevenção, da orientação com os pais, do exemplo, dos cuidados que está tendo hoje na questão do Estado mesmo, né, municipal, nacional, a questão também de trabalhar, doutor Fábio, a questão da autoestima, ou seja, não vou ficar me culpando, né? Se eu tenho aqui 40, 50 anos, naquela minha época não tinha esse cuidado, eu posso resgatar a minha autoestima, cuidando da questão do implante, posso colocar um aparelho depois de uma certa idade também? Pode, sempre. Quero estar na moda, né? Sei lá, mas cuidar dessa minha saúde A gente bucal. vê bastante hoje, no público em geral, assim, a aparatologia ortodôntica, né? Porque hoje o acesso ao tratamento é mais facilitado. Né? Não é só coisa de jovem, né? Não é só coisa de jovem. Você pode se tratar a qualquer momento da sua vida. Tendo a necessidade, você pode tratar. Né? Deve tratar. E se o adulto se preocupar muito com a questão de aparecer... Fala isso aqui é legal, né? Porque hoje existem vários tipos de aparelhos, né? E um dos tipos é a porcelana. Os de cerâmica que aparecem um pouco menos. Então, aqui, por exemplo, nesse modelo eu fiz para tentar mostrar um pouquinho a diferença, né? Então, você tem o aparelho convencional, né? De ferrinho, que todo mundo conhece. E aqui, nesse lado, o estético, que é o que a gente chama. Então, para quem é adulto e às vezes não quer aquela coisa que apareça muito, tem essa opção hoje em dia. Sorriso metálico, né? Aí fica de porcelana. Deixa eu passar o site aqui, ó, da Turma do Bem, tá? Que você vai... É um trabalho também que a Vanessa está bem empenhada, que é turmadobem.com.br. É um site bem bacana para você conhecer, orientar, levar para a escola, enfim. Acesse o site. E também tem um CIPO, nosso parceiro aqui no Falando, que tem situações emergenciais, estéticas, disponível. É isso, né, doutor Fábio? Disponível em todas as especialidades. Em Florianópolis, São José, Blumenau, Criciúma. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Estamos aqui para todo o estado, você que está no sul, a gente tem uma audiência no sul, incrível. Procure a CIPO, resolve o seu problema. E assim, quero agradecer a Vanessa, um trabalho muito legal, né, juntamente com a Marinês também no estado. Parabéns mesmo. Obrigada. E é um trabalho, tem que ter muita força de vontade, né? E assim, na verdade o que eu mais procuro com isso é que mais dentistas nos apoiem. Porque sem dentistas credenciados que queiram ajudar, e pode ser uma criança só, né? A gente não vai pra frente. Então, dentistas que nos ajudem. turmadobem.com.br. Outra coisa que eu não queria esquecer. Perguntem para os seus dentistas se eles são dentistas do bem. Eu acho que isso é um grande estímulo para que todos virem um dentista do bem. Bacana. Josiane, quero te agradecer, uma mãe exemplar com bons exemplos. Obrigada. Continue assim. Ok. Bacana, muito bacana o nosso programa de hoje, hein? Saúde bucal, saúde geral, integral, né? Gostou? Reprise amanhã às 10 da manhã, tá? E às 5 estamos de volta. Até lá.